Levítico 7. E esta é a direção da dívida, ela é pura das puras. Agora, esse versículo ficou muito diferente entre as traduções tradicionais e essa aqui, tá? Ó, nas traduções tradicionais vai estar algo mais ou menos no sentido de esta é a lei da expiação da culpa santíssima, né? Santo dos santos, coisa assim. Então, assim, é o que eu falo. A palavra lei, ela é muito provavelmente usada em direção, tá? Porque o verbo dessa palavra é muito no sentido de direcionar. E faz sentido, né? A lei é uma direção, para você fazer aquilo, né? E dívida é a real tradução da palavra culpa. Por quê? E isso nós temos até mesmo engravados no nosso coração de certa forma. Porque, por exemplo, quando alguém erra diante de você, por, ou com você, o que que fica? É sempre aquele negócio de, nossa, um dia essa pessoa vai pagar por isso, tá? Então, na nossa concepção, nós já temos em nós que é uma questão de dívida. E culpa fica muito abstrato de que de fato é. Então, assim, quando você erra de alguém sem querer ou por querer, aquilo gera uma dívida. Se você, por exemplo, se você bate no carro de alguém, né, você tem que reparar o seu erro, independente de ser de propósito ou não de propósito, você gerou uma dívida, tá? E essa palavra ela é usada dessa forma. E pura das puras, né, que eu traduzo a palavra santo para a palavra pura, porque é dessa forma que o grego dá, é dessa forma que o hebraico usa, então, e até mesmo como verbo é usado como purificar. Então, pura das puras. Lembrando que pura das puras também, assim, quando nós vamos ao Novo Testamento, a pessoa que ela está em purificação, ela é chamada de pura, de santo, né? Os santos de tal lugar, né? Aos santos de tal lugar. Então, nós vemos que eles se referem às pessoas que estão diante de pureza de santos, de puros. Então, se a pessoa que está em pureza é o puro, o que é o puro dos puros? O puro dos puros seria Jesus, salvação Cristo, de forma simbólica aqui, tá? Lembrando que é ele que é o remédio da dívida, né? 2. No lugar onde eles degolam a ascensão, eles vão degolar a dívida, e ele vai arremessar o sangue dela sobre o lugar de ofertas ao redor. Lembrando que lugar de ofertas é a tradução da palavra altar, que altar deixa muito incerto do que é e retira da função do que de fato é o lugar. Então, para usar altar, a pessoa tem que saber sempre que é um lugar de ofertas. E altar fica parecendo que é um lugar alto, alguma coisa assim. Então, ao sair dessa esfera de que é um lugar de ofertas, fica também muito abstrato o que qual de fato é a função do altar. E a função do altar é ser um lugar de ofertas. Simbolicamente, o lugar de ofertas é o coração, tá? Então, isso que você faz, esse processo de purificação é feito no seu coração. O seu coração é o lugar de ofertas. E dela ele vai aproximar toda a gordura crua dela, o maciço da cauda e a gordura crua que cobre o centro. 4. E os dois encerradores rins. Lembrar aqui que é uma palavra só, é a palavra rim. Só que, no hebraico, ao mesmo tempo que a palavra rim, também é a palavra usada para o verbo encerrar. Então, para não perdermos o, o fato de que usa-se encerrar para a palavra rim, eu fiz algo composto dessa forma, tá? O mesmo eu fiz com o pesado fígado aqui na frente. Essa palavra pesado, para vocês terem uma ideia, ela é a mesma usada para honra, tá? É dê valor a pai e mãe, pese pai e mãe, que o que eu falo, ao meu ver, é mais ligado a avalie pai e mãe, é essa palavrinha aqui. É a mesma palavrinha de fígado. Então, por ser a mesma aqui, por se referir a fígado, mas também ser a palavra pesado, eu chamo de pesado fígado, que é para não perdermos a raiz da palavra fígado, que tem a ver com pesado. Então vamos lá, no 4. E os dois encerradores rins, e a gordura crua que está sobre eles,
que está sobre os flancos e o excesso sobre o pesado fígado, ele vai remover ele de cima dos encerradores rins. 5. E o operador de purificação. Operador de purificação é a minha tradução para sacerdote. Literalmente, no hebraico, o que dá a entender é que a raiz da palavra é no sentido de operador e a do grego é no sentido de purificador. Então, para não manter em algo abstrato, que o que de fato é um sacerdote, para tirar dessa esfera de que era simplesmente uma pessoa oficial, eu joguei a função e a raiz dessas palavras. Então ficou operador de purificação. E é interessante como os sacerdotes eles têm essa função. De alguma forma eles operam purificação na vida de uma pessoa. Isso por todas as religiões. E hoje, né, o verdadeiro operador de purificação, quando nós vemos a palavra sacerdote e operador de purificação no Levítico, de forma simbólica, o operador de purificação é você. É aquela pessoa que está operando a purificação. E onde que você opera a sua purificação? No lugar de ofertas, no altar, que é o seu coração. Aí aqui, ó, vai fazer eles virarem fumaça no lugar de ofertas. Agora, o que que é virar fumaça no lugar de ofertas? Tem dois verbos usados bem semelhantes. Um é virar fumaça e o outro é queimar. Nas traduções tradicionais vai estar a mesma coisa, mas não é. Você queima aquilo que você quer que seja erradicado, que seja apagado, que seja dado fim. E aquilo que você quer degustar, você faz virar fumaça. É a diferença entre você colocar fogo num incenso para degustar do cheiro ou você tacar fogo em algo que você quer que suma, por exemplo, uma foto que você não quer mais. Tá? Então, o texto ele faz essa diferença entre esses dois verbos. As traduções tradicionais não fazem. E o que é fazer virar fumaça no lugar de ofertas? É degustar daquilo no seu coração. É a oração que você faz no seu lugar de ofertas, você que opera a sua purificação para ser puro, né? E aqui, ó, uma combustão à salvação. E aquilo gera aquele foguinho no coração, que é aquele foguinho da oração que nós sentimos, muitas vezes escutando louvor, aquilo seria aquela combustão à salvação. Lembrando que salvação é a tradução da palavra Jeová, Yahweh, Jeová, e também a tradução da palavra Jesus. As duas coisas são salvação, mas o que dá a entender é que são de pontos de vista diferentes, mas as duas apontam para a mesma coisa, que é salvação. 6. Todo macho entre os operadores de purificação vai consumir ela. Ela vai ser consumida em lugar puro. Ela é pura das puras. Como erro, assim é a dívida. Uma direção só é para eles. O operador de purificação que faz revestimento com ela, para ele ela vai ser. E aquilo, você é o seu operador de purificação, você que é responsável por todo esse processo. Então, revestimento é a palavra expiação, é a verdadeira tradução da palavra expiação ou propiciação. O erro e a dívida, as duas coisas você aplica a cruz, o Cristo, para ter a combustão de salvação, fazer ela virar fumaça no lugar de ofertas, que é o coração. 8. E o operador de purificação que aproximar a ascensão de homem, a pele da ascensão que ele aproximou vai ser para o operador de purificação, para ele. E a mesma coisa, né? Agora, aqui o que eu estou falando são as aplicações espirituais desse processo todo. Tem esse processo todo fisicamente e tem ele espiritualmente. Ao meu ver, o processo sempre foi para ser feito de forma inspirada e espiritual. E isso aqui era uma ilustração de como funciona esse processo. Até porque nós vemos, ao decorrer desse livro, que se fala que isso vai ser feito pelas gerações. Só que o templo deixou de existir e a tenda no sertão também. Então não teria como ser pelas gerações dessa forma, a menos que fosse da forma espiritual. Então, ao meu ver, isso é ilustração de como funciona o espiritual e não o inverso. E aqui, ó, e operador de purificação que aproximar a ascensão de homem. Isso aqui, essa palavra ascensão vai ser holocausto. Tá?
Nas traduções tradicionais, ela tem ligação com a cruz também. Então você que opera a purificação e aproxima a ascensão de homem. A grande ascensão de homem é o Cristo, né? 9. E toda oferta que for assada no forno, e tudo o que for feito no fervedor e sobre a chapa, vai ser para o operador de purificação que aproxima ela. E aquilo, toda oferta que você faz, toda oração, aqueles momentos, tudo, você que é o operador de purificação, ela é para você. E toda oferta misturada na gordura líquida, que vai ser óleo. E toda oferta misturada no óleo e a seca vai ser para todos os filhos do grande montanha, cada homem como o irmão dele. Aqui eu alterei o nome de Arão de grande monte para grande montanha. E isso é interessante, porque da forma que o hebraico funciona, é bem parecido com o português, tá? Arão, eu poderia chamar ele também de montanhão, porque esse ão de Arão é o aumentativo como nós fazemos no português. Esse ão é a mesma coisa no português. Então, eu pensei em chamar ele de montanhão, mas eu achei que ficou engraçado demais, tá? Então eu chamei de grande montanha, tá? Mas eu tenho vontade de mudar para montanhão, porque vai ficar. Primeiro, porque é de fato essa forma que é usado, tá? E. Mas eu não sei ainda, é uma coisa que eu preciso refletir sobre montanhão, porque se eu for pegar algumas coisas que que eu poderia fazer isso, tem algumas palavras que ficam bastante divertidas, tá? Com esse ão, tá? Por exemplo, tem um lugar que se refere ao sábado como um grande sábado e tem esse ão. Aí ficaria o sabadão. Então, assim, mas eu chamei de o grande sábado, tá? Que nós vimos alguns episódios em uns lugares estava como grande sábado, grande pausa, né? Que é um sábado por conta da tradução. Então, você imagina se eu colocasse o aumentativo de pausa, ia ficar estranho, tá? Então eu não fiz isso, tá? Eu coloquei grande pausa, enfim, versículo 11. E esta é a direção da oferta de carne de completudes, que ele vai aproximar a salvação. Completude, tá? Essa aqui é a palavra paz nas traduções tradicionais, de paz. Poderia ter colocado também plenitude, mas por conta desse contexto todo que a gente vê em várias plataformas, ai, paz, ai, tô pleno, tô em paz. E o problema é que, ao mesmo tempo que essa palavra ela é usada para paz, ela também é usada para quitar. Então, quando você quita uma dívida, é como se você deixasse ela completa, né? Você completou aquilo que você devia. E tem essa ligação também. Então, eu poderia colocar pacificou a dívida, só que a palavra paz, ela está muito ligada à ausência de conflito. Ah, estou em paz, né? Não tenho conflitos. É dessa forma que usamos. Tecnicamente, no dicionário, não é exatamente isso, mas na cabeça do povo mais comum está dessa forma, tá? Então, o que seria completude? Não apenas a ausência de conflito, mas a presença de algo que te preenche, que é a inspiração pura, né? Que nas traduções tradicionais está como Espírito Santo. Porque quando você está naquele momento de oração e você se sente completo, e, né, tem aquele momento que chega a cair lágrima dos olhos, você se sente completo, é como se você fica de alma lavada e você tem completude. Não é ausência de conflito, é a presença de algo muito intenso. Então, ao meu ver, a palavra paz, ela retira dessa experiência, por conta da forma que ela é usada hoje em dia. Então é por isso, né? Então essa é a direção da oferta de carne de completudes, de pacificação seria, se fosse nas traduções tradicionais, que ele vai aproximar a salvação. Se ele aproximar ela por
reconhecimento. Agora, essa é legal também. Eu vou ver como que ela está nas traduções tradicionais. Ação de graças por gratidão. Não, tá. Reconhecimento. Tá. Depois eu entro nela. Então ele vai aproximar. Sobre a oferta de carne do reconhecimento, pães perfurados sem azedume misturados no óleo. Por que que eu mudei da gordura líquida para óleo? Porque gordura líquida estava muito estranho mesmo. E é óleo. Eu tinha deixado gordura líquida porque eu senti que óleo poderia ficar, eh, confundir com outros tipos de óleo, né, óleo mineral, coisas afins. Mas simplesmente estava muito estranho. Então, né, eu poderia colocar azeite? Sim, mas no texto não estava nesse momento. Tem alguns lugares que o texto especifica que é óleo de oliva, e nesses lugares, sim, azeite. Mas aqui não estava especificando. Então, para não adicionar palavras que não estão no texto, ou conceitos que não estão no texto no momento correto, eu achei melhor deixar óleo, tá? E pães finos sem azedume, passados com a mão na gordura líquida. Agora aqui o azedume é interessante, porque o azedume ele é fermento. Só que a palavra fermento, ela tira um elemento de o que é isso e da função disso, que é algo azedo. Era algo que eles deixavam de um dia para o outro, né, que ficava azedo e colocava, e depois a coisa inchava. É a forma que as coisas eram fermentadas há muitos anos. Não tinha pó royal. Então, e ao meu ver, o que que acontece? Isso é ligado às coisas que nós temos que fazer, tipo, as ofertas que nós fazemos de coração a Ele, aquelas orações, que elas não têm que serem azedas, elas têm que serem doces. Então, quando o pão não está azedado, ele está doce. Né? Não é fazer de uma forma amarga, de uma forma azeda, é para fazer de uma forma doce. E ao colocar fermento, saímos dessa esfera de azedo e doce e partimos simplesmente para inchado ou fino, tá? E aqui nós sabemos que estavam finos, porque pães finos e sem azedume. Então aqui nós sabemos que era fino e azedo. E sem azedo, passados com a mão no óleo e miolo de grão saturado. Pães perfurados misturados no óleo. E sobre pães perfurados de pão azedado, ele vai aproximar a aproximação dele. Sobre a oferta de carne do reconhecimento de completudes dele. 14. E dela ele vai aproximar uma de cada aproximação, como levantamento à salvação. E eu acho interessante porque em vários lugares essa aqui vai estar como a palavra oferta. Essa aqui é aquela palavrinha, só vou confirmar aqui, corban. Essa palavra, o Cristo fala sobre ela no Novo Testamento, tá? Quando ele fala que as pessoas não ajudavam os pais porque falavam que aquilo era corban para o templo, tá? Era aproximação para o templo. Aquela palavra, ela traduz como aproximação. E aqui nós temos, né, e dela ele vai aproximar uma cada aproximação. E é interessante porque tem outra palavra que é usada como oferta, tem outra palavra que é usada como presente, e elas são diferentes. E essa aqui, ela não é exatamente oferta, ela é aproximação, porque ela é usada da mesma forma que o verbo aproximar. Essa palavra, o verbo dela significa aproximar. Então, se o verbo é aproximar, o substantivo é aproximação. Então, e ao meu ver, isso aqui é algo que você faz diante do Salvador para se aproximar dele. Na minha vida de tradução, o que isso tem sido feito foi copiar a Bíblia, tá? Eu fazia oração,
Muitas vezes eu fazia oração em carta, escrevia como se fosse uma cartinha para o Salvador, escrevia assim, eu que agora eu já dei fim em todas elas, né, mas, eu escrevi uma cartinha e às vezes eu sentia no meu coração de copiar um capítulo da Bíblia, e eu fui por muito tempo fazendo isso na sequência, tá. Esse foi um dos pontapés iniciais para eu começar a traduzir a Bíblia. Então, ao meu ver, são gestos que você faz para aproximar-se ao Salvador. E ao meu ver, isso está ligado com a palavra, especialmente copiar para estar atento e a coisa toda. Então, muitas vezes eu sentia que eu fazia oração, né? E eu sentia que no meu coração, vou copiar mais um capítulo, eu vou e apresentar para o Salvador, porque eu quero te conhecer melhor, né? Falando. Então, eu recomendo esse gesto, né? Quando você quer muito uma ajuda dele, vai lá começa de Gênesis 1, faz o Salvador, me ajuda. Vou copiar um capítulo aqui para o senhor para te conhecer melhor, né? É um gesto e é um gesto que para você fazer, você baixa a cabeça, você faz atentamente. É um gesto de humildade diante do Salvador, que demonstra que você quer conhecer ele. Então, é um grande gesto para você se aproximar, né. Vamos continuar, no 14. E dela ele vai aproximar uma de cada aproximação, como levantamento à salvação. Vai ser para o operador de purificação que arremessa o sangue das completudes, para ele. E a carne da oferta de carne do reconhecimento de completudes dele vai ser consumida no dia a dia da aproximação dele. Ele não vai deixar repousar nada dela até o amanhecer.